Estamos começando mais um programa A Polêmica e hoje temos aqui a grata presença do membro integrante da equipe de transição do prefeito eleito de Campos, Rafael Diniz, o advogado Fábio Bastos. Fábio, um prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que o telespectador ficará muito feliz também com suas abordagens. Cláudio, muito obrigado. É um prazer, na verdade, ter recebido o convite de estar aqui. O programa da importância do A Polêmica, que já se tornou muito importante no cenário da nossa cidade, assim como dentro da emissora Terceira Via. Então, é um prazer todo meu de estar aqui e poder falar um pouco sobre a nossa cidade, poder debater assuntos tão importantes nos dias atuais. Fábio, vamos começar, fazer a modo outro, começar do início, né? Nós sabemos aí que a eleição do Rafael Diniz, por mais que tenha sido público o grande trabalho, a grande luta de vocês, surpreendeu a maioria das pessoas por ter sido no primeiro turno. Talvez a última vez que isso aconteceu foi com Sérgio Mendes, que por coincidência, né, venha a ser presidente do partido do prefeito eleito. A que se deve, na sua opinião, vamos começar do final para o começo, a que se deve, na sua opinião, uma eleição em primeiro turno, quando se no começo se falava muito do pouco tempo de TV, do que o candidato se resumiria somente nas redes sociais, mas nós vimos que a votação foi pelo município inteiro. A que se deve, na sua opinião, a eleição dele em primeiro turno? Olha, Cláudio, uma série de fatores estão envolvidos nessa eleição no primeiro turno. Eu acredito o seguinte, tudo que nós nos propusemos a fazer, tudo aquilo que nós pensamos em fazer, nós nos programamos e projetamos, acabou dando certo. Tá? Então, em primeiro lugar, eu falo que são várias conclusões de um procedimento que nós fizemos da forma como nós pensávamos e que deram certo. Tudo deu certo. Eu não posso falar nada na campanha que tenha efetivamente dado errado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, está justamente isso. E tudo aquilo que nós pensamos quanto à rede social, tudo aquilo que nós pensamos quanto às nossas caminhadas, o dia a dia, tudo acabou colidindo para ir no sentido de levar o Rafael a um crescimento muito grande. Eu acredito que o pouco tempo de TV dele, o pouco número de vereadores, tornaram, na verdade, um caso. Tá? Um caso que será, na verdade, utilizado, um caso que será propagado para muita gente, para mostrar o seguinte, que a forma de fazer política mudou. Eu acho que essa eleição em 2016 ela é um paradigma para todos os políticos, para todos os marqueteiros políticos, para mostrar o seguinte, a aliança partidária, aquele velho modelo que nós estávamos acostumados, ele não tem mais tanta força, tá? Na medida em que um candidato se propõe a fazer uma aliança maior, uma aliança com a população. E ele precisava mostrar isso. É certo que ele precisava mostrar isso, que ele tinha que fazer uma aliança com a população. Então foram duas as formas de atuação. Uma era a rede social, que no nosso ver, em termos dos dias atuais, é a maior fonte de propagação das ideias, é a maior fonte de reverberação dos atos. A gente sabe isso, que as interações cada vez mais aumentam na rede social. Então nós precisávamos nos fazer muito forte na rede social. Aliado a isso, tinha a rua. O Rafael, ele se propôs a caminhar em todos os cantos desse município. Não tinha dia que ele ficava parado, até debaixo de chuva. É marcante para mim o último dia da campanha e talvez ali, nos últimos dias da campanha, a gente tenha conseguido chegar a esse resultado do primeiro turno, quando no sábado em Goitacazes nós terminamos a campanha com uma caminhada embaixo de chuva. Com todo mundo caminhando embaixo de chuva, ninguém saiu da caminhada. Para mostrar que a gente estava, o nosso grande interesse era percorrer todos os cantos da cidade, sem distinção e sem qualquer interrupção mesmo, se tivesse chuva, mesmo se tivesse pouca gente. A gente queria conhecer todos os problemas do município, tá? Ouvir as pessoas e trazer isso para a campanha. Foi o que aconteceu, foi o que nós fizemos e acabou dando certo. Muita gente fala que a eleição no primeiro turno foi uma surpresa. Realmente foi, se nós considerarmos o início da campanha, se nós considerarmos a pré-campanha. Ao longo da campanha, nós fomos vendo que o crescimento era muito forte.
Ao longo da campanha, nós, várias pessoas, aí, nem fomos nós, intitularam como uma avalanche, uma onda, e que isso não parava. Talvez também o fato do tempo da eleição, da propaganda, ter diminuído para 45 dias, tenha ajudado nesse sentido. Porque quando o Rafael se fez conhecido, aqueles cidadãos, aqueles eleitores que ainda não o conheciam, várias pessoas começaram a aderir à sua forma de fazer a política, à sua forma de fazer campanha. Com isso, foi um crescimento que não se conseguiu mais parar. O crescimento foi até um limite de nós conseguimos ganhar no primeiro turno. Fábio, nós sabemos que hoje, e é natural isso, o Rafael, o seu próprio grupo político, né, vivem uma grande espuma, né, e com o tempo essa espuma baixa e vem as cobranças naturais. Aquele que gostava 100% passa a gostar 90%, já começa as cobranças, principalmente quando as pessoas são afetadas com a ânsia da resolução. E nós sabemos que um governo com orçamento apertado, e como que vocês estão se preparando, já que você colocou aí muito bem, da organização, da brevidade de tudo que é feito, para começar a absorver também um momento diferente, que é o momento da crítica, da pressão. O que vocês esperam em termos de encontrar e fazer com que a população ainda continue com esse link favorável, mesmo sendo um agente de cobrança? Cláudio, em primeiro lugar, assim como foi a campanha, nós estamos trazendo como nós nos programamos, tudo aquilo que nós pensamos para a campanha, para esse momento de transição e início de governo. A programação, a projeção e o trabalho são essenciais. Então, desde o dia 3, nós estamos incessantemente trabalhando para que, e eu falo isso até sem querer levar o Rafael, mas é uma característica dele a qual eu admiro, ele ainda não comemorou vitória. O Rafael, em momento algum, ainda comemorou vitória. A partir do dia 3, no dia 2, talvez ele tenha comemorado um pouco junto às pessoas que traziam esse ideal de liberdade, que foi um movimento muito grande na cidade. Mas no dia 3 de outubro, passou-se a ter uma responsabilidade muito grande. O Rafael, a todo momento, passou a pensar quão grande era a sua responsabilidade de lidar com o município, como prefeito e principalmente, como você falou, diante desse momento de crise. Então, desde o dia 3, ele e toda a equipe, nós todos estamos trabalhando incessantemente para que a gente consiga organizar e entender como que Campos chegou a esse buraco, como que Campos chegou a essa crise, tendo em vista os últimos orçamentos bilionários, muito grandes, os maiores de todos os tempos. Como que a gente conseguiu chegar a isso? Então, o governo de transição, nesse aspecto, é muito importante. Você mencionou que eu sou uma das pessoas responsáveis por esse governo de transição. No início, eu fiquei como único responsável legal, pelo Rafael, logo quando nós protocolamos o ofício. E, medida seguinte, na reunião, nós ampliamos, de acordo com o decreto da prefeita, nós ampliamos de acordo com as pastas que foram colocadas, que estariam responsáveis pela transição. Então, nesse contexto, eu hoje estou como o responsável da pasta de governo. E o que nós temos visto é uma dificuldade de serem nos passadas as informações. A transição, para quem ainda não conhece bem, ela está prevista na lei orgânica do município. Ela tem uma força que justamente por estar na lei orgânica, que é muito grande, em que se vê a necessidade imperiosa, a necessidade obrigatória de algumas informações serem repassadas para o futuro governo. Questão até de segurança, né? Segurança, principalmente por segurança, mas para o cidadão, claro, para a população, para que a população não saia prejudicada e que não haja, no dia 1º de janeiro, uma interrupção do serviço público. Ora, se a gente não faz um governo de transição, se a gente não tem acesso aos dados, a gente vai toma posse no dia 1º, um domingo de janeiro, e no dia 2 de janeiro a gente chega na prefeitura para saber o que está acontecendo. A gente perde muito tempo se a gente fizesse só isso. Então tem dados que a gente necessita obrigatoriamente para que no dia 2 tudo continue funcionando e a população não saia prejudicada. E o que a gente está vendo é o seguinte: infelizmente, o prazo previsto na lei orgânica não foi cumprido. Qual é o prazo? Até 1º de novembro teriam que nos ter sido fornecidos diversos dados. Até 1º de novembro tinha que ter sido feito um relatório
com diversos dados para a nossa gestão, para a futura gestão do Rafael. O que vocês têm de concreto ofertado pela atual gestão? Na primeira reunião que teve, isso é público e notório, algumas reuniões foram adiadas, a prefeita queria se fazer presente e acabou não se fazendo, e nessa primeira reunião foi ofertado um grupo de documentos, sendo que, aí eu volto ao ofício que nós protocolizamos. O ofício que nós protocolizamos, a gente requeria, a primeira parte eram os documentos, os dados previstos no artigo 80 da Lei Orgânica, e outros dados com base na Lei de Acesso à Informação. Ou seja, são informações públicas que qualquer um teria direito. Então nós separamos em duas partes. A segunda parte não foi entregue. Nada que nós requeremos com base na Lei de Acesso à Informação foi entregue. Isso é uma prática do governo, né? Sim, eu já fiz vários também, nunca obtive resposta. Então, a segunda parte eles não nos responderam. E a primeira parte nos foi respondida com diversas lacunas. E isso é importante falar porque nos preocupa o tempo. Se a própria Lei Orgânica diz que eles tinham que nos entregar até dia 1º de novembro, e nós já caminhamos tanto, nós já estamos indo para o final de novembro, sem qualquer resposta. Ou seja, isso é prejudicial. Que dificulta uma ação célere em pontos críticos do município logo após a posse. Exatamente. Então, nós ainda estamos vendo quais medidas nós vamos tomar, qual caminho nós vamos percorrer, até porque a reunião que teria, se não me engano, no dia 16, na quinta-feira, ela não teve, foi adiada novamente para segunda-feira. Então, na verdade, dia 17 de novembro. Então, com base nessa reunião de segunda-feira, nós vamos ver qual caminho tomar. Sendo que o Rafael já está à frente disso, o próprio Rafael teve uma conversa com o procurador pedindo justamente isso, que nos seja fornecidos as informações básicas, os documentos básicos, porque o trabalho não pode parar. Até agora o nosso trabalho tem sido feito com base nas informações que estão no site da Transparência, que a gente sabe como tá? Tem sido feito com base em informações de sites governamentais, do Estado, do governo federal, para que a gente tenha acesso a algumas informações. Por exemplo, a área de saúde, que é uma área que o governo vai ser muito cobrado, porque é uma coisa lastimável a situação que se encontra. Em termos de transição, alguma coisa importante que faça com que as coisas possam ser menorizadas logo no começo foi entregue a vocês? Olha, de certa forma, o diálogo com a saúde tem sido bom. Que bom. O diálogo com a saúde é positivo. Eu não sei até que ponto a gente conseguiu todas as informações necessárias, porque a doutora Fabiana está cuidando isso atualmente. Uhum. Eu tive o primeiro contato, na primeira fase da transição, eu já cheguei a tentar levantar algumas informações e obtive êxito em conseguir. Só que uma coisa que eu tenho certeza, a gente ainda não conseguiu tudo. Tudo aquilo que é necessário para que a gente já comece o nosso trabalho. Tá? O trabalho já foi iniciado, com as informações que foram prestadas até agora. Tá? E eu acredito que, com base nas informações que foram prestadas até agora, a gente já consiga ter um panorama do que a gente vai enfrentar. Tá? Então, se eu pudesse falar qual é a melhor área de transição até o momento, eu colocaria a saúde. E é pior? E eu acredito que todas as outras estão no mesmo patamar, com as informações um pouco em lacunas. Se destaca um pouco mais. Eu falando por mim... Mas se destaca muito mais pelo que vocês receberam do governo ou pela disponibilidade mais fácil pela internet, pelos outros órgãos? Ambos. Eu diria que os responsáveis da pasta da saúde do atual governo estão mais predispostos a passar as informações e têm conseguido passar até agora. De outro modo, o acesso à informação da saúde é mais fácil, porque muita coisa está no site do Ministério da Saúde e do Ministério da Saúde, então muita coisa a gente consegue. E a doutora Fabiana, ela até foi escolhida por conta, um dos fatores da escolha da doutora Fabiana, ela tem uma técnica muito boa nesse sentido, de apurar. Ela é especializada justamente em auditoria. Então, ela consegue com maior facilidade apurar dados, identificar problemas. Então, o trabalho tem sido bem consistente nesse sentido. Quanto à minha área, eu posso falar pela minha também, quanto a governo, eu não recebi nenhuma informação.
Agora, Fábio, uma curiosidade, alguns nomes estão sendo levantados, inclusive o seu, né? Lógico que você não vai tecer comentários sobre o seu, mas também não quero que você vá tecer comentários pontuais sobre nenhum. Mas o que você acha dessa primeira apresentação? Foi bem visto pela sociedade, foi bem visto pelo meio político, os primeiros nomes que estão surgindo, e na sua opinião, né, aí fica muito à vontade, quais foram os critérios para escolher esses primeiros nomes para ajudar nessa construção? Olha, Cláudio, da mesma forma em que é um benefício enorme a vitória no primeiro turno, é uma responsabilidade também muito grande. Quando você pergunta como está sendo visto no meio político, primeiro, antes de mais nada, é destacar que Rafael, por ter ganho no primeiro turno, por ter feito uma aliança na qual ele colocou em primeiro lugar a população, ou seja, quando a gente falou em 3 partidos apenas em sua coligação, em 38 segundos de TV, o Rafael se colocou de uma forma independente. Então, hoje, se colocar num contexto, o Rafael não deve favor a ninguém, como a gente vê em vários outros municípios, em várias eleições passadas. O Rafael não deve favor político a ninguém. Então, no meio político, eu acredito, né, que todas as pessoas, todos os atores do meio político com os quais eu lidei até o momento, todos eles estão bem cientes dessa situação. E estão dando respaldo ao Rafael para trabalhar, e aí que entra a responsabilidade que eu te falei. Porque na medida que não tem indicação política a fazer, ele tem que ter muita responsabilidade nos nomes escolhidos, ok? Então, entre esses nomes escolhidos, o fator preponderante é a técnica. O Rafael, ele tem feito um trabalho muito grande de avaliar a técnica, tá? Como fator preponderante das escolhas. Pessoas que saibam lidar com determinadas partes. Te digo até que uma ou outra pessoa que trabalhou com ele durante a campanha e que achava, eu quero tal parte. Se o Rafael entender ou entendeu que essa pessoa não tem ainda, não está preparada tecnicamente para assumir determinado posto, ela não vai assumir. O Rafael, ele tem primado sim pela técnica, saber se as pessoas são, pela competência, né, competência técnica, saber se as pessoas estarão a par de tudo que vão enfrentar, se elas estarão capacitadas para tudo que vão enfrentar. Então, dentro desse contexto, que o nosso grupo vem trabalhando esses nomes, com base nessas técnicas. Quanto ao que a população, primeiramente, recebeu, como ela vamos saber disso após o intervalo. Estamos aqui com o advogado Fábio Bastos, vamos ao intervalo e já voltamos.